Saudações fraternais, prezados amigos e irmãos. Muito obrigado por estarem assistindo a mais uma apresentação de uma meditação sobre um tema muito importante. Meu nome é Peter Undrum e hoje queremos falar sobre o tema "Para que saibais que eu sou o Senhor". Esta é uma expressão que encontramos repetidas vezes na Palavra de Deus. Inicialmente, queremos ler o Salmo de número 2, onde encontramos as seguintes afirmações. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Esse texto fala a respeito da luta de reis e nações contra o Senhor. São todas as nações? Não. Ele está se dirigindo aqui a um grupo específico de nações, sobre as quais vamos falar daqui a pouco. Mas é uma luta contra o Senhor, onde os reis dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso quer dizer, são pessoas, são governantes que estão se querendo livrar das leis do Senhor. A Bíblia apresenta durante todo o livro, a Bíblia, expressões sobre Deus como Senhor, mas em algumas situações essas expressões aparecem de uma forma especial. Em primeiro lugar, encontramos a esse respeito no livro de Êxodo, no texto que trata sobre as 10 pragas do Egito. E nós lemos em Êxodo capítulo 8, verso 22, e naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que meu povo habita, e nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então Deus queria que tanto judeus como egípcios soubessem que Deus é o Senhor na terra do Egito. É uma proclamação contra uma nação pagã que tinha muitos deuses. E o texto mais específico, ainda no capítulo 12, verso 12 de Êxodo: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, o que Deus está demonstrando para o povo do Egito e em relação a todos os deuses falsos que eles tinham, que Ele é o Senhor, que os deuses que eles estavam adorando eram realmente deuses falsos. Depois tem um segundo livro na Bíblia que trata da questão "Eu sou o Senhor", com muita ênfase. É o livro de Levíticos, onde temos as normas sobre o exercício no templo praticado pelos levitas, os sacerdócio real de Israel no tempo do Velho Testamento. Só no livro de Levíticos encontramos quase 40 vezes essa expressão "Eu sou o Senhor". E Deus está demonstrando com isso para os levitas que Ele é o Senhor e que o sacerdócio deve ser exercido exatamente da forma como Ele determinou. Há regras para todas as áreas do serviço no templo, e Deus sempre de novo os lembra: eu sou o Senhor. Quando vocês vão me prestar culto, vocês devem lembrar que eu sou o Senhor. Nós lemos: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Levíticos capítulo 11, verso 14, ou verso 44.
Então, Deus mostra, vocês vão exercer o seu ministério da forma como eu determino, e as minhas leis vão reger o seu comportamento, a sua fé e a sua conduta. Se formos aplicar isso para o tempo do Novo Testamento, sabemos que a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, é o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é importante que saibamos que todo o culto a Deus, todo o ministério, todo o trabalho para Deus deve ser exercido dentro dos princípios que Ele estabeleceu, porque Ele é o Senhor. Depois temos mais uma passagem muito especial no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, e mais uma vez temos a ênfase em vários textos sobre esse fato. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Mas para quem Deus está falando ali? Essa passagem nos mostra uma mensagem de Deus especial para as nações maometanas. A guerra de Gog e Magog é uma guerra basicamente executada por povos da fé maometana, os islamitas. E Deus, então, vai ajuntar essas nações, levá-las para Jerusalém e vai mostrar: Maomé não é Deus, e nem Alá. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Nós lemos, então, nessa passagem: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, verso 23. Então, naquela ocasião, e essa guerra está por acontecer ainda, Deus vai mostrar para as nações maometanas que eles estão adorando um Deus falso, que Ele, Senhor Deus Jeová, Ele é o Senhor. Mas o texto de Salmo capítulo 2 nos mostra uma ênfase toda especial ainda. Ele fala sobre os reis das nações que vão querer sacudir de si o jugo e romper as cordas que os estão mantendo presos. O que quer dizer? De quem se pode sacudir um jugo? De pessoas que têm o jugo. Então, são reis de nações, de países que tiveram na base da sua constituição as leis de Deus. E as leis, os povos ocidentais, durante muitos anos, têm uma base especial tirada da própria Bíblia. As leis de Deus estavam prevalecendo nas leis do país. Mas agora a Bíblia mostra que essas nações ocidentais vão se rebelar contra as leis de Deus e vão querer sacudir o jugo. Rompamos as suas ataduras e sacudamos as suas cordas. É um fato que a hostilidade contra os cristãos, mesmo em países ocidentais, está aumentando cada vez mais. Naturalmente, também, em grande parte, em países que não são ocidentais. Só no ano passado, cerca de 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos e mais de 700 igrejas foram atacadas e destruídas, segundo World Watch List, quer dizer, uma lista por pessoas que estão acompanhando aquilo que acontece em relação a cristão. Rompendo ataduras e leis. Países do Ocidente estão se libertando, estão querendo sacudir de si os vestígios da lei de Deus. A própria ONU está fazendo parte disso. Eles já conseguiram que em muitos países os pais não podem mais disciplinar fisicamente os filhos, embora a Bíblia seja muito clara nesse sentido. Então, em muitos países,
pais que estão aplicando qualquer tipo de disciplina, mesmo não havendo crueldade, estão sendo processados e os filhos estão sendo tirados dele. Isso acontece, por exemplo, na Noruega. A Noruega é um país onde cerca de 70% se declara da religião luterana. Mas as leis do país estão agora cada vez mais contra a educação cristã dos filhos. Assim, por exemplo, uma família que tinha 5 filhos cristãos, os pais, tanto pais como avós, como tios, a família era uma família cristã. E quando, então, os professores perceberam que os filhos recebiam uma educação cristã, uma das filhas de 14 anos foi perguntada: você está sendo disciplinada em casa? Sim, quando cometo erros, os pais me disciplinam, embora nunca houvesse qualquer sinal de violência física. Então, o governo mandou investigar. Eles disseram: eles são demais cristãos. Os pais creem naquilo que a Bíblia ensina, o avô crê naquilo, os tios creem, esses filhos precisam ser tirados dessa família. Os filhos tinham excelentes notas na escola, um excelente comportamento, mas os 5 filhos foram afastados do convívio da família, inclusive um bebê que ainda estava mamando, porque alegaram que estão recebendo uma ideologia ou um ensinamento cristão que é prejudicial na formação dos seus caráteres, da formação das suas convicções. Então, é um país ocidental que tinha no passado a sua constituição baseada em boa parte da Bíblia, está rompendo essas ataduras. E a diretora, então, chamou e disse: eles são cristãos fiéis, demais, e por isso temos que tirar as crianças do seu convívio. Tanto tios e tias, na opinião deles, estavam exercendo uma influência muito má contra eles. Em Ontário, foi aprovada uma lei segundo a qual os pais que não concordam com a ideologia do gênero devem perder o direito de criar os seus próprios filhos. Então, se os filhos declararem que os pais não estão apoiando a ideologia do gênero, então o governo simplesmente vai tirar os filhos do convívio dele. Mais uma vez, vemos como os governos estão rompendo as ataduras e querendo afastar os filhos do convívio dessa influência cristã. No primeiro dia de governo de Joe Biden, ele já assinou decreto, uma lei, segundo a qual as escolas ou repartições públicas precisam permitir o acesso ao banheiro de qualquer sexo. Se o jovem quer se identificar com o sexo feminino, ele pode tranquilamente entrar num banheiro feminino e nada pode impedir isso. Também no Canadá existe agora uma lei em elaboração, segundo a qual a criança, quando nasce, não vai ter no seu registro a identificação se é masculino ou se é feminino. Simplesmente fica em aberto, porque dizem que a criança não sabe ainda o que ela vai querer ser. Então, tudo isso são evidências que mostram que o Ocidente, aqueles que tinham uma vez a sua base na lei de Deus, está sacudindo essas leis das suas constituições e mudando radicalmente a sua argumentação contra a palavra de Deus, jogando fora aqueles princípios da palavra de Deus. E Deus fala: para que saibais que eu sou o Senhor. O Senhor se rirá deles na sua ira. Ele vai mostrar que ele é o Senhor. Mas essa mesma luta contra a lei de Deus também está se manifestando no chamado mundo cristão, até no mundo evangélico.
ultimamente houve algumas manifestações muito claras de que não se pretende mais obedecer aquilo que a Bíblia determina. Por exemplo, o pastor que afirma que a Bíblia precisa ser atualizada para que LGBT não mais seja condenada ao inferno. O René Kivitz, ele é uma pessoa muito famosa no Brasil, e ele simplesmente agora está dizendo, não, a Bíblia precisa ser atualizada. E aqueles textos que falam contra o homossexualismo, o lesbianismo, ou mesmo transexualismo, isso tudo precisa ser atualizado. Estão rompendo as ataduras. A mesma coisa acontece, evidentemente, no Vaticano e também na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, estão sacudindo de si as leis do Senhor e rompendo as suas ataduras. A Bíblia fala sobre essa situação da igreja que está surgindo hoje em dia em Apocalipse capítulo 17, e diz, na sua testa estava escrito o nome Mistério Babilônia, a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações da terra. O apóstolo João escreve, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, ou no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe vós também em dobro. Porque quando ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto em tormento, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. Então, no meio religioso, está acontecendo a mesma coisa que no meio político. Pessoas estão querendo sacudir de si as leis de Deus. Por isso, a parte mais importante da nossa confissão de fé é o senhorio de Cristo, a submissão à palavra de Deus. A Bíblia diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu sou o Senhor, para que saibais quem é o Senhor. Então, essa mensagem para os levitas implicava em algumas posições muito bem definidas. Em primeiro lugar, a obediência ao Senhor, e isso é uma mensagem de responsabilidade. Os levitas deviam saber constantemente, nós temos um Senhor. Somos o sacerdócio, mas nós temos um Senhor e precisamos saber que Ele sempre vai nos cobrar como Senhor. No nosso ministério cristão, hoje em dia, nós devemos ter essa convicção muito profunda. Nós temos alguém para quem devemos responsabilidade, para que saibais que eu sou o Senhor. E quando a Bíblia diz aqui sobre a grande prostituta, eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso quer dizer que nós devemos ter uma posição bem definida e não comungar com pessoas que estão vivendo nessa apostasia que está acontecendo em nossos dias. A Bíblia diz, porque seus pecados já se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, Deus está observando, e nós não temos autonomia para ensinar o que bem entendemos. Nós temos um Senhor a quem devemos responsabilidade. E nós vamos constantemente ser confrontados com pessoas que não concordam com a integridade do ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz, em Gálatas, aliás, no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor e também é o Senhor da igreja. E o apóstolo Paulo trata da questão da responsabilidade do ensinamento. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Então, o fato de Deus ser o nosso Senhor implica numa submissão aos ensinos da palavra de Deus que não devem ser atualizados. A palavra de Deus permanece para sempre, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Marcos capítulo 13, verso 31. Então é muito importante reconhecer Cristo como Senhor. Ele é também o Senhor da doutrina que nós ensinamos. E quando constantemente somos assediados com novas formas de interpretação da Bíblia, devemos ter essa clareza. A palavra de Deus é a minha base e nada pode mudar isso. Em segundo lugar, o fato de Cristo ser nosso Senhor implica também numa vida de santificação, tanto para o sacerdócio levita, como para o sacerdócio do Novo Testamento. A Bíblia enfatiza muito claro. Já no livro de Levítico, Deus disse: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. A igreja deve viver uma vida de santificação, como testemunho, como luzeiros neste mundo. Nós devemos brilhar, e ter Cristo como Senhor implica também, assim como Ele é santo, nós também devemos procurar ser santos. E o apóstolo Pedro escreve: porque é bastante que no tempo passado de vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de disposição, blasfemando de vós, os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro capítulo 4, versos 3 até 5. Então, no passado, quando éramos pedidos, andávamos no desenfreamento das paixões. Mas agora não. Devemos viver uma vida de santificação para adorar e agradar ao Senhor. Hoje em dia, normas perversas estão entrando no seio de igrejas. Eu recebi a visita de dois homens, dois irmãos, de uma determinada cidade. Eles queriam saber mais sobre o trabalho de aconselhamento com casais e também com crianças e por diante. E na conversa eu mencionei que tínhamos muitos casos de pessoas viciadas em pornografia. E falei que é difícil uma pessoa com vício em pornografia ser libertada. Infelizmente, eu falei, há muitos cristãos que estão viciados. Os dois se olharam um para o outro, daí um olhou para mim e disse: escuta, existe ainda alguém hoje que não assiste? Para mim, todo mundo assistia isso. Então, as pessoas passam a considerar condutas pecaminosas como normais. E acham estranho quando a gente não anda no mesmo desenfreamento, como diz o apóstolo Pedro. Em muitas igrejas já é considerado normal o convívio íntimo entre jovens antes do casamento. Então, é o mundo que está entrando dentro da igreja. Por outro lado, o fato de Deus ser o Senhor também é para nós uma mensagem de segurança. Se Ele é o Senhor, o mundo ainda está sob controle dele
e ele põe os limites. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a vós que sois atribulados, descanse convosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não obedecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da força do seu poder. E quando então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A Bíblia mostra muito claro, não tem a mínima dúvida, Cristo é vencedor. E basta uma sopro da sua boca para aniquilar o ímpio. Então, os que desobedecem o Evangelho vão ser atingidos com labareda de fogo quando Deus vier para ajudar esse mundo ímpio que está hoje querendo impor as suas leis também ao cristianismo. E a Bíblia diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos para um cetim, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitas águas. Cristo está ainda no controle. Podemos sofrer perseguição? Sim, a Bíblia mostra, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Podemos sofrer? Pode acontecer. Mas um fato é certo, Deus é o Senhor. E mesmo nesse mundo tão conturbado, onde parece que tudo fugiu ao controle, Deus ainda é o Senhor e nós podemos nos sentir seguros na mão dele, porque ele está controlando aquilo que vai acontecer e ele também vai no fim nos dar galardão. E se ele quiser nos libertar, ele tem poder, assim como ele cuida das aves, vai cuidar também da nossa vida e podemos estar seguros na sua mão. A Bíblia diz, e da sua boca, falando sobre a vinda de Cristo, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela nações, e ele as erigerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finalmente, o universo todo vai perceber quem é o Senhor. Para que saibais quem é o Senhor. As pessoas se rebelam contra Deus, tentam sacudir as leis de Deus, tentam impor as suas próprias leis, odeiam aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, porém, no fim, seremos vencedores com Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Então, tempos difíceis ainda virão. Precisamos contar com isso. A Bíblia que fala que vai acontecer. E aquilo que a Bíblia fala vai se cumprir com toda certeza. Porém, devemos viver nessa certeza. Eu devo obedecer às leis de Deus, mesmo quando isso me custa sofrimento, quando traz castigo, quando traz perseguições. Eu devo ficar firme na mão de Deus, porque no fim seremos vencedores. E aqueles que estão agora sacudindo a lei de Deus das suas costas, eles vão sofrer então a pena da eterna perdição. Nada de desânimo. Não temos força própria para enfrentar o inimigo. Mas Deus está conosco e vamos confiar nele em todas as situações. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.